Recapitulando aqui rapidamente as últimas aulas, nós já vimos como as novas dinâmicas sociais, políticas e econômicas que aconteciam lá na Europa no século XIV, XV e principalmente na virada para o XVI, impulsionaram algumas nações a entrar num novo processo. Esse processo acaba virando aí as grandes navegações, a expansão marítima, e isso vai trazer a presença de algumas dessas nações europeias para o novo continente, o continente americano. Nós também já falamos sobre como a imagem do continente americano e todas as sociedades que existiam já por aqui foi vendida lá na Europa. Como uma região onde não existia uma cultura desenvolvida, onde o povo era muito atrasado, vivia de forma totalmente primitiva. E nós vamos ver aqui nessa videoaula de hoje que isso não é verdade. Nós tínhamos aqui situações sociais, né, e organizações políticas, por que não dizer isso, muito desenvolvidas já, e o homem europeu interfere diretamente nisso simplesmente pelo seu livre expansionismo e domínio, pensando obviamente na expansão comercial e financeira da Europa. Essa videoaula de hoje ela vai toda voltada a gente observar sobre as comunidades que já se desenvolviam aqui antes da influência, né, da chegada do homem europeu. Se vocês analisarem o mapa aí a partir da parte superior, vocês vão ver povos como atabascos, esquimós, algonquinos, comanches e apaches ocupando a região onde nós sabemos que hoje se desenvolvem Canadá e Estados Unidos. Se a gente for observar o mapa um pouco mais para baixo, essa região aí da América Central, descendo para a América do Sul, vocês vão ver destacado em rosa a região dos povos astecas, em laranja a região onde foi ocupada pelos povos maias e aqui todo o litoral do Oceano Pacífico, destacado em rosa a região ocupada pelos incas. Esses são os troncos mais importantes. A vinda das nações europeias acontece na virada do século XV para o XVI, como eu já falei para vocês. Só que séculos antes disso, várias comunidades já tinham ocupado todo o espaço da América, já habitavam e tinha muita coisa desenvolvida. Aproximadamente 80 milhões de indígenas já habitavam aí troncos culturais em várias regiões diferentes. Nós vamos começar a analisar agora a partir da ocupação territorial e como cada um desses troncos desenvolveu em sua região culturas diferentes, e aí surgem vários povos, né, a gente pode estudar a partir daí, como principalmente incas, maias e astecas, que são os principais troncos culturais da América Latina. Também vamos falar um pouquinho aqui sobre os troncos culturais dos povos indígenas brasileiros, que ocuparam a nossa região. Uma das culturas mais antigas a preencher o nosso espaço territorial foram os Olmecas, que habitaram a região da Mesoamérica. A Mesoamérica é aquela região ali da América Central, que ficou conhecida, né, por ter uma confluência de povos diferentes com traços culturais muito parecidos, né, o que lembra aí o processo de ocupação da Mesopotâmia. Os Olmecas eles chegam aproximadamente no ano 1000 a.C. e a sua cultura tem seu ápice ali por volta do ano 300 a.C., ou seja, muito antes do início do processo de pensamento de ocupação do homem europeu, ter a ideia, né, da existência da nossa região, da América. Os Olmecas eles tinham muito desenvolvido traços culturais, seus traços religiosos, inclusive, acabaram influenciando toda a região da atual América Central, principalmente ali onde o México se desenvolve hoje em dia, e eles foram o primeiro povo a desenvolver a construção das pirâmides americanas. Já por volta do ano 300 e 700 da nossa era, nós temos o ápice da cultura dos teotihuacanos. Esse povo desenvolvido ali na região onde hoje é o centro do México, desenvolveu a grande cidade de Teotihuacan, que era uma cidade muito estruturada. Tinha templos, espaços públicos, ruas, escolas e cerca de 50 mil pessoas habitavam a região, o que era muito maior que a maioria das cidades europeias na mesma época. Entre 300 e o ano 1200 da nossa era também tem o ápice aí da cultura maia, talvez um dos povos mais famosos dos povos pré-colombianos. Cabe aqui explicar para vocês o termo pré-colombiano, que vai aparecer várias vezes. Todos esses povos e as culturas que foram desenvolvidas antes da descoberta de Cristóvão Colombo, né, que a gente já viu aí quando é que vai acontecer, pro final do século XV, são considerados aí acontecimentos ou era pré-colombiana. Toda a ocupação da América, no caso, todo o desenvolvimento dessas culturas que nós estamos falando hoje são pré-colombianos. Os maias também habitaram ali próximo à região central, também regiões onde hoje é ocupado pelo território do México. Eram povos ceramistas,
foram os pioneiros aqui na região da América a estudar a astronomia. Então toda essa ideia mística que nós temos por parte dos povos aqui da América, né? Isso obviamente estou falando de pré-colombianos, tem muita base na cultura dos maias, seus estudos e os seus ensinamentos, porque eles deixaram muitas coisas escritas. Tem vários códices maias que ficaram aí e servem de base para a gente estudar e entender como esses povos se organizavam há tanto tempo atrás. Entre 1200 e 1521 vai ter aí o auge dos astecas, essa civilização que tinha um traço muito guerreiro, esse traço era mais forte nessa civilização do que nas outras. Ocupam também a região onde hoje é o México, fundam a cidade de Tenochtitlan. Esse povo sim acabou entrando em contato com os europeus. Essa é uma das culturas que acaba sendo dizimada com a chegada dos europeus aqui na região. E, inclusive, a ideia dos europeus de tentar dominar a região por perceber a grandiosidade da cultura e da riqueza que existia na terra se deu através, principalmente, do contato com o homem espanhol, com os astecas. E talvez o maior exemplo de que a ideia de que a cultura daqui era muito atrasada foi vendida de forma mentirosa e errada lá na Europa é a presença dos povos incas, ou do povo inca, já falando aqui agora da nossa região, na América do Sul. Os incas eles ocuparam a região onde atualmente se encontra o Peru. Eles dominaram todos os povos que habitavam a região, desenvolveram uma cultura muito forte e construíram aí um império aqui na região da América do Sul, de cerca de 3.000 quilômetros, e como nós sabemos, uma das cidades mais famosas do povo inca, Machu Picchu, que era o centro do império, se encontrava no topo das montanhas, de uma forma onde até hoje não existe uma explicação muito lógica sobre como esse povo conseguiu fazer essa construção numa região de tão difícil acesso. Obviamente, tratar como simples a cultura de todos esses povos que habitavam a região, né, que era uma confluência de povos muito grandes. A gente acabou de falar sobre simplesmente as culturas mais importantes que habitaram a América Latina, não todas as culturas. Se a gente falar de simplicidade relacionada a esses povos, a gente sabe que está usando um termo muito errado. Muitos conceitos, como a gente acabou de falar aqui, muitos conceitos associados ao desenvolvimento das sociedades aqui da América do Sul, né, principalmente da América pré-colombiana, que nós estamos falando, são conceitos muito próximos dos conceitos que se desenvolveram nas sociedades da própria Europa e do Oriente Médio, que foi o berço do surgimento da humanidade. Porém, a gente tem que chamar a atenção para que não existe influência da cultura europeia, da cultura africana ou da cultura da região do Oriente Médio na cultura de desenvolvimento dos nossos povos. Tudo aqui aconteceu de forma independente. A noção de cidades-estados já existia aqui. Principalmente se a gente for tomar como base a civilização asteca, eles eram desenvolvidos, eles se espalhavam ali em torno de 50 cidades-estados, tinham comércio desenvolvido, como a gente falou para vocês, eles tiveram uma importância muito grande aí nos estudos, eles estudavam a própria natureza e tinham uma base religiosa bem implementada. Já se a gente for tomar como base a cultura dos maias, para a gente falar, a gente vai ter o desenvolvimento, por exemplo, de uma escrita organizada, né? Eles desenvolveram um sistema de escrita hieróglifa, que é tão complexa que até os dias de hoje não conseguiu ser totalmente decifrada, né? A maioria das suas pinturas estão nos seus códices, como eu falei para vocês, mas também a gente pode encontrar muita coisa da história dos maias registradas com esse tipo de escrita em cerâmicas, em paredes, em alguns dos seus templos. E vale lembrar que toda a estrutura religiosa dos maias também era uma estrutura religiosa bem organizada. E já que a gente está falando tanto de religião, então vamos falar um pouquinho melhor sobre a base religiosa da América pré-colombiana. Todos os povos eram politeístas, né? A gente já sabe aí qual é o conceito de politeísmo. Se a gente for tomar como base, eu acho importante a gente tomar como base, principalmente aqui agora nesse ponto, falar da civilização asteca. Por quê? Como eu falei para vocês, essa é a primeira civilização que a gente tem uma noção muito clara de que entrou em contato direto com os europeus. E é a partir da crença religiosa dessa civilização, e eles davam uma importância muito grande para a religião, é a partir da crença religiosa dessa civilização e a partir especificamente de uma característica da religião dos astecas que os europeus usam como base para transformar a imagem do povo americano em um povo selvagem e não desenvolvido lá na Europa. Eu estou falando dos sacrifícios humanos. A principal divindade na crença dos astecas era um deus chamado Huitzilopochtli.
Pois é, e eu ensaiei bastante para pronunciar isso. Esse deus, ele era tanto o deus do sol, né, que mantinha a agricultura e mantinha toda a fartura. Eles acreditavam muito nesse deus, que também era o deus da guerra. Vale lembrar aí aquele traço que eu falei, que os astecas eram um povo muito militarizado. A base de guerreiros era, na verdade, a sua base social. Eles acreditavam que eles conseguiriam manter a boa vontade do Deus para com o seu povo através de sacrifícios. E esses sacrifícios eram humanos. Porém, vale lembrar aqui que a palavra sacrificar, do latim sacrificare, significa tornar sagrado. Então, quando se tirava a vida de alguém, de algum membro, e a maioria desses membros, eles se doavam, eles queriam ser o sacrifício, quando se tirava a vida de algum membro da comunidade asteca, na verdade, você estava tornando aquele membro sagrado e, ao mesmo tempo, você estava conseguindo a benevolência do Deus para eles. E é por isso que na crença asteca eles conseguiram se tornar um povo tão forte, ter uma cultura tão influente e ter ocupado tanto espaço dentro da região onde eles viveram, mesmo que na época existissem vários povos seguindo culturas diferentes, né? Inclusive alguns desses povos deixaram de seguir os seus troncos culturais originais e passaram a seguir o tronco cultural asteca. E isso não é só crença deles, estou falando agora de fatos aqui. Já falando agora da ocupação do nosso território aqui no Brasil, antes da chegada dos portugueses, a gente sabe que, já falamos em outros vídeos, inclusive, a gente sabe que a base da comunidade aqui, a quantidade de índios indígenas que habitava a região do Brasil, era ali em torno de 3 milhões de indígenas, divididos em mais ou menos 900 povos. E a forma com que esses índios viviam ia depender, obviamente, da região do país em que nós estamos falando. Se a gente for analisar aí toda a região do território brasileiro, ela compreende a quase toda a região da América. Então, essa difusão de diferentes povos na América, se a gente associa ao nosso conhecimento geográfico de hoje, a gente consegue entender melhor como um povo da região do México ou da América Central tinha cultura totalmente diferente de um povo da região, por exemplo, os Incas, que habitaram aqui o Peru, que faz fronteira com o Brasil. Porém, quando a gente entende o Brasil com o nosso entendimento geográfico de hoje, como uma unidade geográfica, né, um país só, a gente tem que levar em consideração que, mesmo sendo um país só, o Brasil tem características geográficas que diferem muito de uma região para outra. Então a gente vai ter, falando rapidamente, a gente já falou sobre alguns desses povos. O tronco tupi, que ocupa praticamente toda a região central do Brasil, vai estar presente desde o norte até a região centro-oeste, né, falando agora de regiões como nós conhecemos atualmente. A gente vai ter todo o litoral brasileiro, praticamente todo o litoral brasileiro sendo ocupado pelos povos dos sambaquis. E aí vale lembrar para vocês que a gente já falou sobre esses povos num vídeo antigo, por isso eu não vou me aprofundar nos detalhamentos. E a gente vai ter também o tronco G. Eu acho que essas três culturas, elas são as três culturas que são a base para a gente, porque a gente entende hoje de cultura indígena. Mas vale lembrar, né, são números que valem ser repetidos. Antes da chegada dos portugueses, eram aproximadamente 3 milhões de indígenas. Hoje, nós estamos, pelo menos no último censo, 2014, o Brasil estava ali chegando novamente à marca de 1 milhão de indígenas. Obviamente, a diminuição da quantidade de indígenas está associada à chegada dos portugueses e a como, historicamente, no Brasil, o homem branco, a sociedade das cidades, acabou se relacionando com os índios, que ainda não tem, os que têm, né, contato direto com essas sociedades das grandes cidades, e os índios que ainda não têm. E sim, ainda temos tribos indígenas que vivem na Amazônia e que tiveram pouco ou nenhum contato com o homem branco. E para finalizar esse vídeo, eu vou somente tratar aqui de uma expressão linguística. Vocês viram que durante todo o vídeo, em alguns momentos eu falei o termo índio, em outros momentos eu falei o termo indígena. Então vamos entender aí melhor qual é que é correto, em que momento é correto usar cada um deles. Como a gente está falando de história, os dois termos vão aparecer corriqueiramente. A gente trata de índio justamente porque quando Cristóvão Colombo chegou aqui na América pela primeira vez, ali na região onde nós sabemos que hoje são os Estados Unidos, ele acreditava estar chegando na Índia. Então ele começa a chamar os habitantes da região de índios. Por isso, historicamente, quando estamos falando desse processo do encontro aí do homem europeu com o homem da América, o termo índio pode aparecer e não está errado usar. Porém, o termo índio, ele não consegue cobrir, ele não dá conta de expressar realmente toda a diversidade cultural que existe entre todos os povos que habitam a região. Isso a gente já sabe. Por isso que hoje o mais correto é a gente utilizar o termo indígena.
Porque aí indígena, sim, significa ancestral, tipo habitante de origem de um lugar. Né? Esse termo é o mais correto para a gente utilizar hoje em dia. Finalizadas as nossas dúvidas, né, passado para vocês um pouquinho, obviamente eu falei muito pouco sobre o que é base da cultura, mas assim, eu só precisava passar para vocês que sim, tinha muita cultura desenvolvida, sim, existiam muitos povos, muitas cidades, muita estrutura já desenvolvida em toda a América, não só numa região, não só na região da América Central, ou não só aqui na América do Sul, ou não somente lá na América do Norte. Toda a América era habitada por diferentes povos. A gente viu aí no mapa, eu vou deixar aqui no final de novo o mapa para vocês, mais uma vez observarem como toda a região da América era ocupada aí por povos de culturas diferentes, porém todos indígenas. Até a próxima aula, qualquer dúvida já sabe, deixa um comentário aqui embaixo, eu volto e respondo vocês depois. Tchau!